Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Silene Oliveira, mais conhecida como Si, e hoje eu vim aí relatar para vocês como foi que eu descobri minhas crises de ansiedade e como isso foi para mim. Antes de continuar assistindo esse vídeo, já deixa aí o seu like, não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no meu canal, para que você fique por dentro aí de todas as novidades, de todas as dicas, vlogs, e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Tudo começou em março de 2020, quando a nossa vida mudou, quando as pessoas estavam vivendo uma vida, uma realidade, e de repente veio a notícia de lockdown. E de repente começamos a ver muitos vídeos e muitos noticiários de pessoas que estavam morrendo lá na Itália, na China e em vários países. E aí foi que começou tudo, onde realmente eu posso dizer para vocês que a minha vida assim emocional mudou também, porque a partir daí que eu comecei a ter essas crises que eu fui identificar poucos meses depois. Comecei a sentir umas coisas estranhas, como não dormir à noite, ficar pensando só naquele assunto, comecei a ficar muito ansiosa. Só que a diferença é que antigamente eu ficava ansiosa por algo e aquilo passava aquela situação e já era, não sentia mais nada. Isso era ali uma ansiedade. Agora, a crise de ansiedade começou quando eu pensava naquilo e não parava de pensar. Então, estava ali com dificuldade para dormir, comecei a sentir dor no estômago, muitas vezes do nada dor de barriga. E isso, a cada dia mais, é influenciando na minha rotina, no meu dia a dia. Acho que a fase assim que mais influenciou no meu dia é quando eu tinha que sair na rua para resolver algo e eu ficava ali com assim com muita dor no estômago, ficava com aquela falta de ar, parecia que eu ia ter um troço. Então isso era horrível, porque eu ficava pensando, meu Deus, é algo bom, né? Eu estava ali indo fazer minhas vendas, fazer entrega para cliente. Não estou fazendo nada de errado. Enfim, não tô indo com máscara, totalmente ali me cuidando. E porque eu tô assim, com medo, com esse pavor. E aí eu ficava com aquela crise, parecendo que eu não conseguia respirar, que eu ia ter um troço, sabe? Então isso era muito ruim. Teve um tempo assim, depois de alguns meses mesmo, depois que passou o lockdown, de voltar à vida ali normal, eu ficava muito receosa, se eu posso dizer para vocês, com muitas coisas que eu ia fazer. Então muitas vezes, se eu estava feliz, eu estava tendo crise de ansiedade. Se eu estava triste, eu estava tendo crise de ansiedade. Então era algo assim que não passava, era algo que não tem como explicar assim para vocês. Mas eu posso dizer para vocês que até hoje assim, isso me assombra. Às vezes eu vou fazer pequenas coisas, eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, aniversário do meu filho Oliver. Vai ser domingo agora, dia 14/3. E aí eu começo a ficar ansiosa, sabe? Mas não é aquela ansiedade normal, ah, estou ansiosa por causa do aniversário, vai ter o aniversário e vai passar. É uma ansiedade que te dá sintomas físicos, sabe? É algo que influencia não apenas no emocional, mas também no físico. E isso é horrível, porque tá atrapalhando ali a minha vida. Então é algo que eu deveria, um momento que eu deveria estar feliz e tal, e curtir. Eu fico ansiosa para que aconteça logo e tal, para que passe. Então isso é muito ruim. E vários momentos assim também que já chegou a me atrapalhar muito essa crise de ansiedade. Principalmente quando eu tinha alguma apresentação, algum momento muito especial. Aí começa a dar aquela suadeira, sabe? Meu, pode estar frio, o frio que for, mas começa a suar, mas suar tanto, 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 de molhar assim a roupa mesmo, a mão. Então isso é muito ruim mesmo. Quantas vezes eu passei assim constrangimento por causa disso? Porque eu estava ali com aquela crise de ansiedade e não conseguia controlar. Então, eu falo para vocês, é muito assustador, porque de repente eu fiquei assim. Como eu falei aqui, foi em março do ano passado. Tudo começou realmente na quarentena. Eu não sei dizer se é por causa que foi uma mudança assim drástica de vida mesmo, sabe? Porque de repente estávamos vivendo uma realidade e do nada assim já era outra realidade. Então no começo foi bem assustador para mim
E eu fui controlando isso como? Se, você tomou remédio, você toma remédio hoje em dia? Não, eu não tomo remédio, não procurei nenhum especialista, só conversei, assim, com pessoas que passam, assim, por essa situação, ou por uma situação até pior. Esses dias eu até estava conversando com uma colega e ela me falou que a crise de ansiedade dela é realmente, assim, terrível. Ela começa aí a ficar com o coração tão palpitante, né? Ela começa a ficar ali em pânico mesmo, quase desmaiar. Então, isso realmente é muito horrível. Para quem passa por isso, para quem já passou por isso, vocês sabem que não é frescura, sabe? Muitas vezes quem não entende, quem não está ali passando pelo que você passa, muitas vezes acha, ai meu Deus, que isso? Controla a sua mente, se controla. E realmente eu falo para vocês que quem toma remédio, eu não tenho nem nada a declarar, assim, porque só quem passa que sabe o quanto é difícil você controlar aquilo ali. Eu percebi aí que essas minhas crises, quanto mais como eu posso dizer para vocês, eu desse valor a elas, quanto mais eu focasse, pensasse nisso, pior eu ia ficando. Então, eu tento me distrair, né? Tento me livrar dessas crises como? Eu, por exemplo, tô com palpitação no coração e falta de ar. Aí eu vou lá, bebo um copo d'água, fico conversando ali com meu esposo, tento fazer alguma coisa para ir me distraindo. Porque se eu ficar focada pensando, aí eu fico cada vez pior. Então, isso é realmente, assim, horrível. E eu digo para vocês que se alguém tem aí alguém na família que passa por isso, ou se você está passando por isso, não é frescura, eu entendo totalmente o que você sente, o que você passa. E no começo eu tinha muito preconceito, eu achava assim que, meu, como que eu tô tendo isso? Sendo que eu sempre fui uma pessoa, né, normal, como se isso fosse anormal, né? Mas eu quero dizer, eu nunca tinha tido essas coisas, né? Sempre fui extrovertida, sempre tive ali meus momentos e tal, mas por isso eu nunca tinha passado. Então realmente foi bem difícil para mim. Bem no começo, quando apareceu assim as crises, eu achava muito esquisito e eu me cobrava muito. Eu tinha preconceito de mim mesma, daquela situação. Eu pensava assim, nossa, eu nunca tive isso, nunca passei por isso. Meu Deus, como que eu estou assim? Então foi algo muito novo assim, e para mim se adaptar, para mim ali entender que era um ciclo, era uma fase da minha vida que eu estava passando, foi bem complicado. Mas eu digo para você aí que está assistindo esse vídeo, se você identificou esses sintomas, se você se sente assim, ou se você precisa tomar remédio, já identificou e precisa, o primeiro passo é não ter preconceito com você mesmo, sabe? Porque só quem passa, só quem tá passando por esse momento sabe o quanto já é difícil passar por isso. Imagine se você se ter preconceito de você mesmo, aí piora mais. Então tenta aí resolver, relaxa, tenta ver estratégias para que você fique bem, sabe? Então se auto-julgar, se depreciar, ficar aí pensando, ai, como que eu fiquei assim, ai, nossa e tal, não vai adiantar nada. Então a dica que eu te dou, que tá assistindo esse vídeo, é que tenta aí achar estratégias para que você fique bem. Para finalizar esse vídeo, eu venho dizer algo para você que talvez seja uma das coisas mais importantes até aqui, para que você viva um dia de cada vez. É o que eu tenho buscado, é o que tem me ajudado e é o que eu tenho pensado para mim, para que eu viva mais leve, para que eu viva sem medo, sem culpa e principalmente sem me cobrar tanto. Se você assistiu esse vídeo até aqui o final, comenta aí nos comentários sim, eu assisti, que eu vou saber que você ouviu a minha voz, e até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau, tchau!